Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao J3Cast, eu sou Cine Trindade. Nesta edição a gente tem muito a falar sobre esporte, sobre basquete, sobre empreendedorismo, sobre organização não governamental, ONG. E a gente convidou aqui um empreendedor social, um captador de recursos e presidente da ONG, Nação Basquete de Rua, Lebron Vitor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado à sua audiência também por estar acompanhando a gente aqui nesse bate-papo. Pois é, eu tenho mais de 60 perguntas a fazer para você. Se você responder em 1 minuto cada uma, teremos 60 perguntas respondidas. Então vamos tentar. Olha, eu queria dizer que a gente está gravando esse programa, né? A gente está exibindo ele em abril, mas nós gravamos este programa na última semana de março, por questões de agenda. E eu vou começar falando sobre o que está acontecendo em abril. Dia 11 de abril começa, né, o campeonato de basquete do Estado do Rio, o Campeonato Carioca, né? E uma equipe de Campos retorna após 15 anos ausente das disputas. Como é que foi essa experiência? Por que tanto tempo afastado e como se deu esse retorno? Olha, muito boa pergunta. E o que acontece? Eu vou tentar contextualizar de uma forma mais breve possível. Temos tempo. Mas é um assunto complexo. Neste período temos tempo. E ele vai desdobrar muitas pontas. A gente vai participar agora, 15 anos depois, de uma competição oficial da Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro, a FEBERJ, que é o órgão responsável por organizar o basquete, né, no nosso estado e nacionalmente pensando na CBB. Campos, a sua última participação ocorreu em 2011. Na ocasião, nós tivemos um jovem gigante de 2,08 m, morador da Chatuba do Carvão. Quem é? Chamado Mike Tavares. Mike Tavares. E Mike, depois daquela oportunidade, foi descoberto, garimpado, vamos dizer assim, porque é uma pedra preciosa, por equipes de São Paulo e depois saiu. Mike hoje é um atleta profissional, joga pelo São José dos Campos, com passagens pelo Flamengo, pelo Corinthians, pela seleção brasileira de basquete principal do nosso país. E saindo daqui, e desde então nós não tivemos mais pedras preciosas como essas garimpadas. Até então nós temos uma tradição muito forte com o ex-prefeito Raul Linhares, inclusive, quanto atleta de basquete, com os tempos áureos, né, da nossa torcida Ouro Azul, do Automóvel Clube Fluminense de Campos, e também sempre teve uma tradição muito forte, sempre representou muito bem o nosso município. Eu me recordo dos tempos de Lulu Beda, enquanto gestor de esporte do município, que nós recebemos, por exemplo, o Campeonato Sul-Americano de Basquete. Me lembro de ir ao ginásio da Auxiliadora, né, do Easy Senza, para ver Uruguai, para ver nosso Brasil, Argentina, Chile jogando aqui. E nós tínhamos Oscar Schmidt, enquanto atleta do Flamengo, vindo jogar contra a nossa equipe local. Só que tudo isso carece de investimento e foram vários processos. E eu não quero entrar em juízo de valor de gestão de A, B ou C ou de motivo A, B ou C, mas fato é que nós perdemos esse investimento, e não só aqui em Campos, em Macaé também, que teve uma campanha muito exitosa, muito bonita, de entrada no NBB nos inícios ali dos anos 2010, mas que com o tempo foi perdendo fôlego, perdendo investimento. Não só no basquete, né? No vôlei também, né? Ouso dizer que todas as modalidades de esporte coletivo nós perdemos a federação hoje. E aí, se eu estiver falando alguma besteira, alguém, por favor, corrija depois nos comentários. Mas a gente não tem hoje uma modalidade de alto rendimento coletiva federada no município, e na região temos pouquíssimas. Isso chama atenção para a necessidade também da gente, enquanto produtores, enquanto proponentes, enquanto gestores, pensar formas alternativas de oxigenar esse movimento. E nesse intento, no final do ano passado, nós recebemos a provocação do Rodolfo, que é um treinador tradicional, treinador do Easy Senza, inclusive, treinador tradicional aqui da cidade, um cara com bastante trajetória, bastante experiência em basquete competitivo, que nos procura na NBR. E acho importante destacar esse ano que a gente completa 20 anos de existência. E é muito simbólico, porque a NBR nasce como uma alternativa ao basquete profissional. E hoje a gente amadurece para profissionalizar, entendendo que a gente consegue levar da rua para a quadra e trazer um outro olhar da nossa forma de enxergar essa dinâmica. E o Rodolfo fala: Lebron, a gente precisa botar, nós temos uma molecada muito boa, que está em último ano de Sub-22, que é a categoria que a gente vai disputar esse ano. E que se a gente não aproveitar essa galera agora, a gente vai perder talvez a melhor safra, vamos dizer assim, de talentos que a gente já teve no nosso basquete recente. Eu falo: Rodolfo, eu não posso te garantir. Mas aquilo me incomodou. Então a gente começou a pensar, falei: quer saber de uma coisa? Vamos embora. Então a gente está tentando, estamos convocando aí, conclamando iniciativa privada.
E aí eu preciso destacar, não sei se posso, mas eu já peço licença para destacar o Supermercado Superbom, que tem sido nosso primeiro patrocinador, nosso grande parceiro. Temos algumas outras instituições que estão conversando com a gente, algumas outras empresas locais. Hoje a gente tem o apoio da Fundação de Esporte com a sessão do ginásio, mas assim, por enquanto se resume a isso, a gente não tem um apoio financeiro por parte do Poder Público Municipal. A gente sabe também da dificuldade financeira e não quero entrar nesse mérito. Qual ginásio que você está falando? Valdir Pereira, antiga ABB. Ah, na ABB. A ABB entrega muito a idade, né? Ah, mas isso é bom, né? Eu também tenho idade. Eu descobri muitos jogos lá na ABB, pela TV Norte Fluminense. E como era nos bom? anos 1990. Você era um menino, nos anos 1990. Era bom, era bonito, era estimulante, era realmente... As meninas do vôlei, sobretudo, eu me lembrei aqui da Pauline, da Jamile... A Natália da seleção jogou aqui em Campos. Jamile, irmã do Joel, né? Isso, Jamile, jogou na Itália. Está na Itália, inclusive, hoje, né? Eu perdi ela de vista, mas muitos atletas... A Janina, que foi medalhista olímpica. Teve a Jamile e a Janina, isso. E a Daniela, eu acho que não me lembro agora, que perdi ela de vista também. Muitas, né, passaram por aqui, são daqui. Lembrei muito da Pauline, agora também... O tempo entrega, né, Leandro? Mas a falha de memória, inclusive. Mas isso está muito presente, né, no ginásio da ABB, que durante também muito tempo ficou parado e... em obra, né? A prefeitura assumiu, né? Era ligado lá ao Banco do Brasil, mas eu acho que vale a pena, sim, você citar os apoiadores, porque todo mundo carece de apoio aqui, seja nas artes, no esporte, né? Mas retomando a primeira pergunta, esses 15 anos representaram o quê? Esse afastamento, e para onde foram os atletas ou as promessas? Você citou o Mike, mas outras pessoas de repente se interessaram pelo esporte, ou, né, pelo basquete, e procuraram outros rumos ou desistiram. O que aconteceu nesses 15 anos? Eu quero falar, obviamente eu vou falar muito do basquete, mas eu queria falar enquanto esporte de maneira geral. E aí só um parênteses, eu me recordo que da outra vez que eu tive a oportunidade de estar contigo aqui no programa, a gente falou muito sobre cultura, sobre a dificuldade de captação de recursos na cultura, né? Foi. E agora poder falar, trazer essa outra vertente para mim é muito importante, muito interessante para que a gente consiga botar esse debate na mesa. Nós temos hoje jovens talentos que estão jogando no Botafogo, aqui de Campos, que jogaram passagem pelo Flamengo ao longo desses 15 anos e pelo Fluminense. E todos eles tinham muita vontade de defender as cores do nosso município, né, as bandeiras, a cultura da nossa cidade, mas não houve essa oportunidade. Então, assim, a gente está falando de 15 anos, é uma década e meia, a gente está falando de pelo menos uma geração ou duas gerações que passaram nesse processo, quase duas. A gente está falando de crescimento de violência, a gente está falando de valores que se deixam de se adquirir, que indiscutivelmente eu acho que o esporte traz valores. Eu tenho falado maciçamente, estava conversando hoje cedo com um parceiro nosso que veio fazer uma visita, um parceiro nacional que veio fazer uma visita a gente aqui no município, da Brasil Foundation. O Bruno. O Bruno, que é um grande querido. E aí o que acontece? Eu estava mencionando com ele, inclusive com o pessoal da Apartheid de Campos também, que são parceiros nossos de longas datas, mencionando que eu estudei no Salesiano, então eu sou de escola de educação da filosofia Dom Bosco. Uhum. E o Dom Bosco ele tinha uma coisa muito peculiar. Se você pegar nacionalmente, toda escola de origem Dom Bosco tem uma quadra poliesportiva no centro do seu espaço físico. Dom Bosco dizia que todo menino, que todo jovem, ele é um copo cheio. E aí o esporte é responsável por descer esse líquido, por baixar esse nível de líquido, para que a gente possa renovar com conteúdo, com conhecimento. Um líquido cheio, qualquer gota transborda e aí você não consegue botar essa energia para fora. Na nossa realidade, enquanto NBR, enquanto Nação Basquete de Rua, a gente tentou adaptar isso para a nossa realidade, principalmente pensando no contexto de favela e periferia, que a cultura é capaz de ampliar o calibre desse copo. Então, se esse copo cabe 100 ml, com cultura ele vai para 200, 300, 500. Então, eu acredito muito nessa dobradinha entre esporte e cultura para a gente conseguir fazer educação. E aí, repito, muito numa filosofia própria, mas eu acho que a gente teve perdas que, para muito além de medalhas, troféus e participações, a gente perdeu cidadania com essa ausência. Eu não tenho a menor dúvida, Isso culturalmente, eu acho que tem algumas iniciativas como a sua, a própria Orquestrando a Vida, né? A gente recebeu aqui o Johnny William e também a Sara, que estão trabalhando também com musicoterapia, né? Voltada também para meninos com espectro autista, da TEA, né?
E a gente falou também dessa questão da cidadania, de como a periferia está cheia de talentos ou de diamantes, que você citou o Mike aí, mas que o sistema ou oprime ou expulsa, o poder público e também Ou rejeita. as iniciativas privadas também. O que existe, eu acho, muito desinformação, preconceito, né? Eu acho que, infelizmente, eu acho que o Brasil tem essa característica, né? Das suas estratificações muito fortes e deixar ou não querer trazer da margem para o centro e para a ascensão periféricos, pretos, pobres, enfim, é um desafio nas artes, no esporte, na política também, né? Porque eu acho que a política carece também de lideranças negras, de esportistas. Tiver a Câmara Municipal, quantos pretos há, quantas mulheres há, quantos jovens há, e quantas pessoas vindas do esporte, né? Eu lembrei aqui que o Oscar Smith, você citou, também se aventurou pela política, o Giovanni. O Oscar eu não sabia. Ele passou, né? A Leila, né? Que virou senadora, né? Tem tido uma atuação, pelo menos superficialmente, que me parece interessante. E outras pessoas que foram, né, para a política, o próprio Romário, né? Acho que talvez o senador Romário é o nome mais conhecido nacionalmente, apesar do futebol. E vou pegar esse gancho. Depois a gente vai voltar dos 20 anos da NBR e também a expectativa para o campeonato carioca de basquete da Federação do Rio de Janeiro. O futebol, ele ainda ocupa, acho que o futebol e o voleibol, né, dizem que são os esportes mais populares do Brasil. Então, toda esquina tem um campo, uma pelada rolando e também uma rede estendida para jogar vôlei. O basquete você considera de que maneira na preferência, apesar do Oscar, apesar da Paula, da Hortência, dos grandes nomes que ganharam medalhas, né, Pan-Americano, Olímpica, e como é que você vê o basquete hoje, o interesse do basquete do brasileiro em geral, já que você circula bastante, você sai do Brasil também, esse olhar também do estrangeiro para essa modalidade que está muito ainda associada aos Estados Unidos, né? Até há pouco que eu associei que o seu nome ou o seu codinome do LeBron James. Do LeBron James. Depois a gente fala também sobre isso. Mas como é que você Dá vê um bom papo. Como é que você vê o basquete? O interesse pelo basquete? Só antes de responder, deixa eu só retroceder um pouquinho, porque você me deu um gancho interessante. Quando você fala da política, são 20 anos, que, né, eu tenho 39 anos e há 20 anos eu dedico a minha vida a isso. Engraçado que eu me lembro um fato emblemático. Teve um show de Babado Novo, Cláudia Leite, ainda na época do Babado Novo, ali ao lado do Rodoviária Shopping Estrada. E que é uma abadá que andou muito pela cidade. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar que era uma abadá preto e rosa choque. Não lembro, não estava lá. Desculpa, não sou fã da Cláudia Leite. Eu também não sou, mas aquela época você estava lá. Não, e detalhe, eu lembro que meus amigos todos falavam de ir àquele show e eu não quis ir porque eu fiquei estudando o estatuto para montar o estatuto da NBR. Olha. E isso me chama muita atenção, porque assim, eu tinha 18 para 19 anos, então isso foi um processo muito emblemático para mim. Mas só para voltar, eu acredito, Cinei, falando conceitualmente a título de sociedade, eu acredito que existem duas únicas formas legítimas de poder. A primeira é mandato. Tanto é que as pessoas falam, é o voto. Não é o voto, é um mandato. Haja vista políticos que têm voto, mas não têm mandato e não conseguem impor os seus desejos à sociedade. Eu não estou fazendo juízo de valor. E o segundo, acesso a recursos. Eu não me entendo como um agente político no sentido eleitoral. Já recebi propostas, aliás, há anos eu recebo propostas sobre isso. Não é o meu feitio. Por enquanto? Não é o meu feitio. Não faz sentido para mim. Eleitoral? Eu sou um agente político. Todos nós somos. Isso de ser filiado a um partido e... Não faz sentido para mim disputar voto, disputar a urna, me colocar nesse lugar. Eu acho que eu sou bom em fazer projetos. Eu preciso ter liberdade de dialogar com todo mundo para que quando meus elogios se fizerem necessário, eles sejam reais, legítimos, não bajulação. Para quando eu precisar criticar também, não seja lido como oposicionismo ou simplesmente crítica vazia. E quando eu entender que eu não posso contribuir, o meu silêncio também não seja lido como
isenção, lavagem de mãos. Então isso faz muito sentido para mim, na minha realidade. Eu estou há 20 anos assim, eu pretendo ficar mais 20, 40, quanto tempo for necessário. Mas aí a gente entra na outra ponta, que é acesso a recurso. Conceitualmente, o terceiro setor, eu digo isso também massivamente, ele é uma anomalia. Ele não deveria existir num Estado que fosse capaz de garantir a execução da Constituição. Se a Constituição fosse garantida, democratizada para todo cidadão e para toda cidadã, o terceiro setor não existiria. Eu brincava também hoje cedo com o Bruno, falava que uma vez eu arranjei um problema em São Paulo, na Associação Brasileira de Captadores de Recursos, porque eu trouxe essa pauta e uma determinada pessoa de uma instituição tradicional de São Paulo, uma instituição dessas de filantrópicas, virou e falou assim: que absurdo, o terceiro setor tem contribuições incríveis para as grandes lutas do nosso país. E aí quando ela terminou, eu falei: se a gente coloca luta na frase, a Constituição já falhou. O Estado já falhou a partir do momento que o cidadão precisa lutar. Não é porque você não tenha que construir ou dialogar, mas a Constituição ela deve ser feita à base do diálogo. Existem os conselhos. Então, quando você tem a possibilidade de ter essa troca, você não precisa embater, lutar. Se você lutar, subentende-se que você vai colocar força contrária a algo. Se você vai dialogar... Alguém vai perder, Alguém vai perder. Então, assim, conceitualmente falando, utopicamente falando, onde que eu entendo o papel do terceiro setor? Eu entendo que o terceiro setor ele vem para suprir demandas que são obrigações do Estado. E o segundo setor, por sua vez, que não tem obrigação nenhuma para com isso, para as empresas, setor produtivo, não tem obrigação nenhuma. Vamos falar conceitualmente. Se você pegar o cartão CNPJ de qualquer empresa, nenhuma delas vai ter lá ensino de arte e cultura, apoio à saúde, não vai. São atividades econômicas no cartão CNPJ. Friamente falando, então cabe ao CNPJ, cabe à empresa gerar economia. Mas a empresa também usufrui da mesma sociedade. Então, não legalmente, mas vamos dizer moralmente, elas acabam sendo chamadas à responsabilidade de contribuir. Fazendo esse apanhado conceitual, onde eu quero chegar? Principalmente as milionárias, né? Principalmente. Mas, um ponto, elas não são obrigadas legalmente por isso. Concordo. Precisa estar muito relacionado ao CPF que está por trás daquela gestão. Eu ouço muito essa discussão sobre o Porto da Sul. O Porto da Sul é obrigado. Não, ele tem as obrigações, que são as condicionantes de licença. E, repito, isso não é uma opinião do LeBron. Eu estou falando conceitualmente mesmo. Para a gente entender como a gente vai entrar nesses campos. E vamos ao primeiro setor, então, ao Estado. Não, e aí só para fechar... Onde eu acho que a gente precisa falar de recurso? O terceiro setor, ao passo, somente as organizações não governamentais, que não têm recurso, elas são jogadas numa final de Copa do Mundo, perdendo de 7-1 e são obrigadas a virar. Elas trabalham com uma dor, com uma ausência que o Estado com recurso não deu conta, o segundo setor não supriu. Por exemplo, você citou a questão da vida, vamos falar de APAE, APAP, APOI, instituições que têm um trabalho que são extremamente relevantes no município, e não tem recurso. E quando os têm, são recursos pontuais ou sazonais que impedem de se pensar no planejamento a mais médio e longo prazo. Quando a gente fala disso, lembra que eu falei das duas únicas formas de poder? O que a gente vê constantemente? Pessoas se alçando a candidaturas, e aí por motivos diversos, que também não cabe a mim precificar, ou então tendo muita dificuldade de dialogar com recursos e dependendo da política. Então a gente depende estruturalmente dos repasses dos prefeitos ao longo da história de Campos para que essas instituições funcionem. Isso é um ponto que a NBR surge para tentar subverter. Não que a NBR tenha, como eu posso dizer... Não que eu esteja fazendo aqui um discurso hipócrita, não é sobre isso. É que se a gente quer pensar em instituições de terceiro setor não governamentais, a gente precisa superar isso. E aí eu trago isso para a nossa realidade do basquete. Não é que eu esteja de portas fechadas. Inclusive, eu fui do governo do atual prefeito, do Vladimir Garotinho. Até 2022 eu fazia parte do governo, pedi para sair. Fazia? Eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e presidindo o Gabinete de Planejamento Estratégico de Governança e Gestão. Na verdade, o Comitê de Planejamento Estratégico de Governança e Gestão do Gabinete. Mas, assim, eu acabei por motivos pessoais e a gente tem uma boa relação com todo o governo ainda. Eu pedi para sair porque não fazia mais sentido para mim. Continuo parceiro, continuo apoiando empresarialmente em alguns campos quando sou convocado, mas hoje eu não faço mais parte do governo. Então eu fico ainda mais à vontade para poder falar sobre isso. Vamos tentar voltar à pergunta. Quer concluir? Não, só para eu fechar. Então o que eu digo? Eu acho que a gente precisa pensar, para a gente falar de sustentabilidade das organizações, a gente precisa pensar tendo todo esse entendimento. E aí, só para entrar na sua pergunta sobre o futebol, que eu queria abrir isso. Todo esse preâmbulo eu fiz para você, porque o futebol hoje gera muito recurso. Ele é um esporte de massa. Então, por exemplo, eu consigo fazer futebol com 2 sandálias, não preciso de recurso para isso. 2 sandálias, eu tenho uma partida de futebol em qualquer lugar, mesmo nos mais vulneráveis. Mundialmente é assim. O futebol, para além disso, um estádio de futebol, ele consegue uma capacidade muito superior ao maior estádio de basquete pode arrecadar. Então, vamos falar de capital. Ele gera muito mais recursos. Haja vistas que os negócios do futebol são bilionários. E aí, assim,
Existem, obviamente, um apelo maior de investimento, até por espaço na mídia, enfim, por uma série de conceitos que faz com que o futebol se torne esse esporte que traga mais recursos. Ora, você hoje tem jogadores de futebol que sozinhos têm mais recursos do que grandes clubes de modalidade como basquete e vôlei. Sozinho eles recebem muito mais do que uma equipe inteira. Então isso traz um pouco do panorama de como eu enxergo essa relação. Mas assim, indiscutivelmente futebol é uma paixão, tem muita contribuição sim, muita relevância, mas precisa ser repensado na minha visão. E o basquete entra onde nisso? Eu sou suspeito para falar, porque eu, por exemplo, não tenho curso superior, eu não tenho formação superior. Tudo que eu sei eu devo ao basquete e ao movimento hip hop. Então, eu jurava que você tinha uma formação superior. Não tenho. Eu devo muito a isso. Mas eu digo que o basquete me moldou em diversos aspectos, o hip hop também, não vou entrar nesse mérito, mas também me moldou em diversos aspectos. Podemos entrar depois. Opa! Hip hop, para quem não sabe, é mais do que música, né? A cultura hip hop é composta originalmente de 4 elementos, que nasce nos Estados Unidos, que é o break, que é a dança, o rap, que é a música, o DJ, que é a discotecagem e o grafite, que é a arte visual, e convencionou-se com o tempo que existia um quinto elemento que servia de elemento aglutinador desses demais, onde ficou entendido nos Estados Unidos, né, no movimento de África Bambata, da Universal Zulu Nation, enfim, para quem tiver curioso depois pode pesquisar sobre. Dá um Google. Que sem o quinto elemento, esses elementos não faziam sentido, e o quinto elemento passou a ser entendido como conhecimento. Na escola hip hop que eu me formei, a gente tinha um lema que dizia o seguinte: movimento hip hop onde todo mundo concorda, você sai que ninguém quer nada. A gente precisa ter discordância. Na vida, né? Na vida. Na vida, na política, na família até, nos relacionamentos. Exatamente. Para haver desenvolvimento tem que haver contraponto, pelo menos, ou contradições, né? Exatamente. Mas eu quero voltar à pergunta, seja mais objetivo, por favor, que você é um ótimo orador e dá muita informação, mas eu quero saber hoje do interesse pelo basquete. Como é que você vê o interesse do basquete, que é o seu esporte, né, de bandeira, digamos assim? Você representa uma nação, e a gente vai falar depois dos 20 anos, mas como é que você vê o interesse do basquete hoje, de jovens, de garotos nas escolas, nas periferias, na cidade? Eu acompanho suas postagens, eu vejo alguns garotos lá participando, ou treinando, jogando, vocês divulgando alguns eventos. Como é que é o interesse hoje do basquete? Ele é conhecido... Eu venho de uma escola de periferia também, eu sou de Guarulhos, e depois vou fazer vou fazer logo a confissão. Eu adorava basquete na escola, né? Embora eu tenha 1,74, na época eu tinha 1,50 alguma coisa, né? Aos 10 anos. E eu fiz uma cesta de costas, do outro lado da quadra, eu joguei a bola de costas. Se fosse hoje com uma câmera de celular, viralizava. Não tinha nem celular, né? Não tinha nada. E há testemunhas, porém jamais repeti esse feito, né? Todo mundo ficou assim embasbacado dessa coisa de você fazer uma cesta tão distante, né, do outro lado da quadra, e de costas, e entrou. Parênteses. Mas como é que você viu o interesse do jovem periférico, ou também das elites, ou das classes mais favorecidas, por essa prática esportiva que geralmente é apresentada nas escolas, ou públicas ou particulares, mas você citou o Isenza, que tem realmente uma tradição, tinha um campeonato também muito bacana aqui entre as escolas, não só de handball, que também foi bastante forte aqui o handball, e o vôlei e o basquete. Como é que você vê o basquete no interesse do jovem? Então, só para explicar, na verdade o que eu estou fazendo, você vai perceber como vai tudo se ligar. Eu estou tentando fazer uma contextualização que vai desembocar num lugar de interessante, acredito, para a nossa conversa. Eu fiz esse apanhado falando de toda a parte econômica do futebol e agora vamos falar do basquete. A NBA ela é grande precursora da massificação, da globalização do basquete no mundo, né? A Liga de Basquete Americana. E aí a gente tem o LeBron James como um dos grandes expoentes desse movimento pós-era Jordan. Nos tempos modernos, vamos falar desses últimos 15 anos, que é o período que a gente está colocando aqui na nossa conversa, nós temos a NBA se massificando, temos ícones como Stephen Curry, enfim, e a Liga tem se tornado ainda mais popular por conta da internet, do advento da internet, das redes sociais. Uhum. Isso faz com que a gente tenha um número cada vez mais crescente. Temos influenciadores que são famosos, populares, inclusive um grande amigo meu, 2%, DPC, que é de São Paulo, um jovem amante do basquete também, que conseguiu se tornar um ícone nacional da modalidade. E isso faz com que a modalidade cresça muito. O problema é que hoje a gente tem poucas ofertas. Por exemplo, a imprensa, quando foi a última vez que identificou um torneio, uma competição de basquete no Jardim São Benedito?
ou na Cidade Jardim. Mas se você for à noite, fim de tarde de sábado, na Cidade Jardim, você vai ver pelo menos ali umas 3 dezenas de jovens jogando. Se você for no CIEP Esplanada, você vai ver. Se você for no CIEP Wilson Batista, você vai ver em Guarulhos. Se você for no Jardim Benedito, enfim, para todo lugar da cidade que você for, você vai ter. Existem várias equipes também, existem projetos que estão sendo organizados, como o do Léo Frangão, como o projeto do VAG, enfim, tem muita efervescência no basquete. O que está faltando hoje é visibilidade e juntar essa galera. A gente identificou isso. Num pré-mapeamento que nós fizemos, só em Campos nós tivemos 120 atletas jogando em nível competitivo. 120? Jogando em nível competitivo hoje, que jogam cotidianamente. Qual a média de idade desses jogos? Das mais variadas. Isso que a gente fez um mapeamento muito, muito modesto se a gente pensar na extensão territorial de Campos. Uhum. Prova disso é que quando nós lançamos a peneira para a composição da equipe, nós conversamos, olha, nós temos uma galera que a gente já identifica, mas a gente precisa democratizar, tem muito tempo sem, então assim, vamos dar oportunidade para essa meninada toda jogar? Isso foi o que o Rodolfo te propôs na época, Isso. Né? Fala para mim que você falou nos bastidores, quantos inscritos, quantos interessados, como é que foi essa... Nós lançamos a peneira, nós fechamos que iríamos federar e tínhamos uma semana para poder definir a equipe. Falei, Rodolfo, nós vamos ter que fazer um negócio direito. Ou a gente faz a casa dos 3 porquinhos, casa de palha, de madeira, de alvenaria. Falei, vamos ter que fazer a casa de alvenaria se quiser que ela dure. Vamos fazer uma peneira. Boa marcamos uma boa ilustração. Senão o lobo mal tomba. Uhum. A gente está falando do lobo mal o tempo todo aqui, né? Do fim de 15 anos. Não falta. Não falta. País. E aí nós resolvemos fazer uma peneira. No dia 26, nós soltamos a divulgação da peneira. No mesmo dia que o Botafogo soltou a peneira dele também no Rio de Janeiro, do Botafogo Futebol Clube. Em 10 horas de divulgação, nosso vídeo bateu mais de 8 mil acessos. Bateu 8.122 acessos. Em 10 horas. Sem impulsionamento, sem um centavo. Isso no Instagram, no Apenas YouTube? Em Instagram. No Instagram. Apenas em Instagram. Não considerei ainda Facebook, porque não tem tanto apelo jovem, mas também teve algumas centenas de acessos ali. Uhum. Desses acessos, nós revertemos 46 inscrições. Inclusive atletas do Rio, inclusive atletas de Santa Catarina. Acessaram a página de vocês? Vieram fazer a peneira no sábado seguinte. Vieram aqui porque queriam defender nosso município. De Santa Catarina? Vou encaminhar para a sua produção depois o vídeo desse momento, caso haja alguma oportunidade. Nós registramos tudo isso em vídeo. E atletas profissionais de 21, de 20 anos. E deu 46 meninos que estavam lá 8 horas da manhã no ginásio para treinar e ficaram até meio-dia e meia, 1 hora jogando, passando pelos desafios. Desses 46, qual é a média de idade deles? Era o segundo ponto que eu ia trazer. Nós separamos como exclusividade de 18 a 21 anos incompletos, ou seja, nascidos a partir de 2024. Vocês definiram essa idade? De 2024 para cá, nós definimos, sendo que no mínimo, a idade mínima é 18 anos. Sendo que nós tivemos muitos atletas que tinham de 15 a 17 que a gente não pôde aceitar a inscrição, então não estou nesses 46. Ou seja, tem demanda. Tem demanda. Me lembro de uma conversa que eu tive com a Janina, medalhista olímpica de vôlei, há pouco tempo, que a gente estava especulando sobre a possibilidade de ano que vem federar também pela NBR uma equipe de vôlei feminina. E aí as pessoas falam, mas a Nação Basquete de Ruma, a ONG de basquete vai federar vôlei? Futebol, Flamengo é clube de regatas. Regatas é remo, a gente conhece pelo futebol. O Fluminense é futebol clube, tem basquete, tem outras modalidades. Então a gente também precisa pensar. E aí onde eu quero chegar? Eu lembro que um dos meus maiores ressentimentos enquanto atleta é porque o Goitacás não tinha. Eu adoraria defender o Goitacás enquanto basquete ou o próprio americano. Então, assim, hoje a gente, quando pensa no basquete e pensa no que a gente tem de demanda, a gente sonha, assim, para que em algum momento nós tenhamos, por exemplo, em campus automóvel, campus, NBR Campus, americano, Goitacás, dentre outras, enquanto basquete. Já pensou? Podemos ter 4 equipes de campos federados? Já pensei. O melhor dos mundos. Acabei de pensar no melhor dos mundos. A gente sonha. A utopia é necessária, né, Lebron? A gente, se não tiver sonhos e utopias, a gente nem precisa levantar da cama, acredito. Desses 46, quantos foram selecionados para a sua equipe, para representar Campos? Como é que é o nome da seleção ou da equipe? NBR Campus. NBR Campus. A NBR Campus participa do Campeonato Carioca com outras 7 do Rio de Janeiro. É representado por 12. Quantos sobraram, entre aspas, sobraram, né? Ou chegaram a essa finalização, eu acho que melhor termo, né? Não sobraram, mas alcançaram esse patamar. Quantos foram selecionados, né? Quantos foram selecionados? Então, nós selecionamos 20 nesse primeiro dia. E aí
cabe registrar, né? A gente também dedicou muito essa peneira ao nosso professor Jorge Wallace, que veio a falecer no ano passado, no meio do ano, que seria alguém que certamente estaria vivendo esse momento com a gente. Então nós dedicamos esse momento a ele. Nós selecionamos primeiro 20 atletas que foram sendo cortados ao longo desse um mês de treino que a gente completa hoje, na verdade, desde a peneira, né? Na verdade, agora quando completamos um mês no aniversário da cidade. E a gente hoje está com 18 atletas que a gente já mandou para a federação, 12 como filiados, como federados nesse primeiro momento. Mais um ponto importante. Da mesma linha de raciocínio da história dos Três Porquinhos, a gente não descartou esses outros meninos. Uau. E agora, em abril, a gente vai lançar um projeto, vai reeditar junto ao Superbom, chamado Viva Mais Esportes, projeto pela Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, que no Jardim São Benedito teremos basquete para meninos e meninas, turmas exclusivamente para meninas, além de futevôlei e vôlei de praia gratuitamente, de segunda a sexta, aí os horários é só conferir nas redes sociais, e que esses meninos e meninas, tanto os meninos que participaram, mais novos, quanto as meninas, poderão treinar lá para continuar estando sob os nossos olhares e eventualmente vir a compor a equipe num futuro muito próximo. Uhum. E expectativa em relação a esse campeonato? Vocês treinam aonde? Quantas horas de treino? Esses meninos estudam, trabalham, precisam conciliar atividades? Conseguem se manter? Vocês conseguem captar aí recursos para financeiros, para bancá-los? Como é que funciona isso? Então, é uma competição que, apesar de como eu posso dizer, de uma categoria que não é ainda adulta, né? É a última categoria antes da adulta. Como é que se chama essa categoria? A Sub-22. Sub-22. É um custo muito alto. Os jogos, eles são no Rio de Janeiro. Nós teremos 7 jogos no Rio de Janeiro, como visitantes, e 7 jogos em casa. Então teremos aqui Fluminense, Botafogo, Flamengo, Tijuca jogando aqui. Meninos que estão caminhando para se tornar profissionais, inclusive para ser os nomes do nosso basquete nos próximos anos. Então fica aí já o convite para todo mundo ficar atento e lotar aquele ginásio para a gente fazer uma boa pressão nessa galera. Mas fato é que a gente vai competir, por exemplo, com o Botafogo, que é o atual campeão. Com o Flamengo. São equipes muito maiores, muito mais tradicionais e que os meninos treinam em pelo menos 10 vezes por semana, em 2 turnos por dia. A gente hoje tem 3 horários disponibilizados pela Fundação de Esporte, porque a gente chegou intempestivamente, já tinha uma agenda pensada para o espaço, então a gente não pôde desalocar ninguém, até por uma questão, né, de compreensão. E a gente hoje tem muitas limitações. Os treinos são feitos das 15 às 17h30 nesse espaço. E também temos o seguinte, nossos atletas são todos voluntários hoje, porque isso entrou muito em cima, então a gente não conseguiu ter tempo de viabilizar recursos. Inclusive, estamos nesse processo de prospecção de parceiros. A gente tem o supermercado Superbom, que já é um patrocinador, que já tem ajudado a gente com a manutenção das estruturas, mas assim, a gente ainda está buscando outros parceiros para dar conta de transporte, alimentação. Entendi. E trazer a melhor estrutura para os nossos meninos. Além de jogar bem, tem ou teve alguma orientação, recomendação, exigência? Esses garotos tinham que, sei lá, atender a um certo perfil? O que vocês, além de jogarem bem, o que eles poderiam, se é que poderiam... Conta pra gente, algum critério, assim, em termos de personalidade ou de comportamento? É uma pergunta bem interessante, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas a gente está muito atento a talentos, pensando num projeto de curto e médio prazo, e eu, mais uma vez, volto a falar dos Três Porquinhos. Eu acho que a gente está pensando muito para onde a gente quer chegar. A gente sabe que a gente não vai ganhar, por exemplo, com ampla vantagem dessas equipes que estão tradicionais. Não estou dizendo que não seja possível. Não estou dizendo que não seja possível, mas eu estou dizendo que, se a gente falar pragmaticamente, é mais difícil porque esporte é treino. Mas a gente está dizendo que a gente precisa competir. Então a gente está atento. Por exemplo, nós temos um menino de 17 anos. Ele está numa idade abaixo da que a gente queria, mas a gente teve que selecionar esse menino porque ele tem tranquilamente 2 metros de altura, muita desenvoltura para basquete, mas falta o fundamento porque nunca foi ofertado. Então a gente está atento a esses talentos. A gente também observou muito a aptidão física, desenvoltura física. Como eu posso dizer, uma inclinação cognitiva desses meninos para que a gente perceba que ali dá caldo. Aquele menino ali, se pegar aqui, trabalhar esse fundamento ou aquele outro, a gente consegue avançar. E o que a gente tem pedido para os meninos, e eu confio muito no trabalho do Rodolfo, nosso treinador, é um cara muito experiente, responsável por levar muitos meninos para essas outras equipes, e a gente acredita muito que a questão de tempo, talvez já nos primeiros jogos a nossa equipe possa surpreender muito o nosso município e a competição. Então a gente só pede para eles para que
Não entrem respeitando, pode ser Flamengo ou a seleção brasileira, joguem com tudo que você tem. Você tem ali 4 períodos para poder mostrar que você está defendendo a sua cidade. Escolaridade tem alguma exigência também nesse aspecto? Não, nesse primeiro momento não, porque a gente tem meninos, por exemplo, que já estão trabalhando, outros que ainda estão estudando, então a gente está tentando ajudar. Temos 2 atletas na nossa equipe que são de Macaé, inclusive, que vêm e voltam todo dia para treinar. Lebron, como é que você entra para o basquete? Você está com 39 anos, você falou aí no meio da entrevista, e aos 19, então, você começou no basquete? Aos 11. Aos 11. Aos 11. E por que você considera 19 essa data? Por que você frisou 19? Então, porque 20 anos fazendo o quê? Entre eu entrar no basquete e a fundação da NBR tem um período. Ah, tá. A NBR ela nasce quando eu tinha 19 anos. A NBR enquanto instituição, enquanto organização. Mas a minha paixão por basquete ela nasceu aos 11 assistindo Space Jam, do Michael Jordan. Space Jam, lá no Salesiano? No Salesiano. Você acha que, por exemplo, você é um cara negro que desponta, você é uma inspiração, é uma liderança, isso a gente não tem a menor dúvida já há muito tempo. Mas, por exemplo, quando você fala de uma escola considerada de elite, né, e o garoto da periferia de Guarulhos, né? O Mike, você falou que veio da onde? Da Chatuba. Da Chatuba. Então, vamos tentar situar esses 2 momentos. Você no Salesiano, o Mike é negro também? O Mike é negro. O Mike é negro. Você, um menino negro de 11 anos, no Salesiano. O Mike na Chatuba, né, adolescente, aí começando no esporte. O ambiente, a escola, a origem, influencia de que maneira e até que ponto positivo e negativamente? Então, com o tempo a gente passou a perceber, né, a gente começa a refletir. Inclusive, esses dias eu encontrei um amigo meu dessa época e a gente estava refletindo sobre como eram as coisas, que a gente não tinha leitura sobre isso. Eram 42 alunos na minha turma, tradicionalmente 42, 45. Nós tivemos no máximo 6 alunos negros. E geralmente eram eu mais 2 ou 3 nos primeiros anos, mas chegou um ano que nós tivemos ter 6. Indiscutivelmente, e aí eu agradeço as atribuições que você me passou, de liderança, enfim, a gente vem tentando fazer alguma coisa dentro da nossa filosofia, do que a gente acredita. Eu falo a gente enquanto a minha organização como um todo, mas eu só posso fazer tudo isso hoje porque eu tive acesso a uma educação de qualidade no Salesiano. Talvez, e digo talvez com muita inclinação para certeza, a gente está desperdiçando muita gente com muito mais capacidade do que eu porque não teve acesso à educação. E eu falo isso sem hipocrisia alguma. Nós temos muitos talentos e você não descobre um talento do basquete sem uma tabela. Se o Mike não tivesse a oportunidade do Automóvel Clube há 15 anos, ele hoje não estaria rodando o mundo. E o Mike jogou em equipes do Uruguai, da Europa, literalmente do mundo. Eu entendo que a educação é a principal parte de tudo. Por isso que eu digo, a NBR é mais do que basquete. A NBR, a gente trabalha com educação, é um propósito de vida. Então a educação é o cerne de tudo isso. E nós, indiscutivelmente, isso não é uma coisa de campus, nós temos no país um desnível muito acentuado na educação pública. Vamos falar para a nossa realidade? Se você puxar pela memória há 30, 40, 50 anos, o que era o Liceu de Humanidade de Campos? E o que é hoje? Né? Para quem não sabe, para quem é mais novo, talvez não possa ter essa leitura, o Liceu era a escola de referência. Todo mundo queria estudar no Liceu. E nós não temos mais esse acesso. No Salesiano, eu me recordo, um episódio emblemático, eu estudei Química com o nosso professor de Química à época, que era até um professor do Ururaí, que morava no Ururaí, e ele ensinou a gente Química numa cozinha fazendo pizza. Sério? Nós comemos pizza depois para entender sobre fermentação. Quantos alunos da escola pública têm esse acesso? E eu não estou falando dos professores, que os professores têm desejo, mas quantas estruturas nós temos para isso? Tem a decadência, por exemplo, eu venho de uma escola pública, né, inclusive do Liceu, ensino médio lá, mas um Félix Miranda no primeiro segmento, e até então o Félix Miranda era um suprassumo de ensino público, porque tinha estrutura, tinha material, inclusive essa aula prática, né, em oficina, tinha uma cozinha também que a gente aprendia a cozinhar, isso lá nos anos 1980. Hoje tem até os espaços makers, né? Pois é, e é uma pena, né? A gente lamenta profundamente porque que a educação chegou a esse ponto, esse descrédito ou esse desinteresse. A gente culpa muitos políticos, porém, eu costumo dizer que os políticos são reflexos do que é a sociedade.
a gente reclama de deputados, vereadores, prefeitos, presidente da República, governador e tal, mas eles são a nossa legítima representação, porque chegaram lá com voto, né? E em comportamento também, passaram a fazer da política algo profissional, né? Quando você fala do terceiro setor, também não quero fazer críticas, mas também já posso questionar. O terceiro setor virou também negócio, virou meio de vida e, por que não, é considerável. As pessoas precisam pagar contas, sobreviver, trabalhar. Propósitos existem de todos os tipos. Então, por que não ganhar dinheiro com isso da melhor maneira possível, honestamente, de preferência? Mas como é que você observa essa questão da política profissional ou da profissionalização da política? Você disse que não é a sua praia, que você já esteve por ali, e também da profissionalização do terceiro setor. Eu vou começar falando sobre a profissionalização da política. O que eu entendo, e aí é muito uma coisa de foro íntimo, eu entendo que existem políticos que a única profissão que tem é a política. Sim. Existem políticos que, por exemplo, são médicos e entraram para a política, outros que são empreendedores sociais e entraram para a política, outros que têm uma outra profissão. Metalúrgicos, comunicadores, enfim, tem toda sorte. Eu tenho muitas opiniões sobre isso, mas eu acho que não cabe muito colocá-las aqui, até para a gente não fugir muito do assunto. Terceiro setor, existe um marco regulatório do terceiro setor, chamado Miroski, um documento que é interessante para quem quiser, ele é de 2013, que ele começa a trazer uma oxigenação sobre isso. Se você pegar mundialmente, aliás, vamos falar de capitalismo, tá? E aí não é um conceito ideológico, mas vamos falar sobre capitalismo de maneira geral, sobre o que a gente vivencia. Capitalismo, tempo é dinheiro. Todo o tempo é remunerado. Nós estamos aqui porque nós temos remuneração para poder estar aqui e você só pode desempenhar qualidade no que você faz a partir do momento que você tem uma remuneração. Se você pegar todos os textos mais atuais do terceiro setor, de editais ou de legislação de lei de incentivo, eles prevêem remuneração para os proponentes. Okay. Qual que é o meu problema? Nós temos uma cultura, desde o Brasil colônia, ela é tão corrupta por essência, que a gente tem medo de falar de dinheiro. Sim. Eu não preciso ter medo de falar de eu ser remunerado pela minha instituição, porque eu poderia trabalhar embarcado. Medo ou constrangimento, né? Não sei. Medo / constrangimento. Eu acho que é pouco constrangimento, porque constrangimento você não faria. Eu acho que está muito no medo de falar mesmo, é um tabu. Porque você faz, isso está muito presente. As pessoas são corruptas por essência. Você disse sobre o comportamento das pessoas. E eu acho que a partir do momento que você pauta algumas coisas, você deixa de sair desse lado escuso e começa a enxergar coisas com propriedade. Vou te dar um exemplo. Por certo, eu sou remunerado pelas minhas atividades. Eu sou empresário, eu trabalho em captação de recursos paralelo a isso, e a minha instituição me remunera também. Eu só posso me dedicar integralmente à minha instituição a partir do momento que eu sou remunerado por isso. Senão eu teria que estar vendendo o meu tempo produtivo para alguma outra empresa que fosse me pagar, porque além de eu ter contas a pagar, eu tenho sonhos, tenho ambições, e eu falo muito tranquilamente para toda a minha equipe sobre isso. Precisamos falar de dinheiro com menos tabu e com mais transparência. A gente hoje tem o termo compliance, que está muito evidente, que também precisa ser atribuído ao terceiro setor. O terceiro setor precisa discutir compliance com mais propriedade. Agora, é inadmissível você pensar que um político que vai gerenciar milhões de recursos, ele vai receber, por exemplo, uma vez me chamou a atenção que a presidência da República ganhava R$30 mil. É um salário muito alto, mas vamos parar para analisar a quantidade de recursos que se passa na mão da presidência da República. Não estou fazendo juízo de valores de presidente A, B ou C, entendam, por favor. Mas eu estou falando sobre hipocrisia. Então, se você vai falar de uma organização do terceiro setor, aquela pessoa ela precisa de remunerar o tempo dela, até porque ela vai pagar outras pessoas. Eu me recordo que durante muito tempo, determinadas fontes de subsídios não aceitavam pagar a diretoria. Ora, a pessoa vai estar gerenciando aquilo ali, mas ela tem uma equipe, ela vai pagar todo mundo. Então, vamos lá. Você monta uma instituição para trabalhar com radiocomunicação com jovens de periferia. Você é um radiocomunicador. Você vai precisar se dedicar, porque aquilo vai te cobrar dedicação em tempo integral. Você precisa contratar alguém para fazer aula de radiocomunicação. Você não pode se remunerar porque você está ali. Desculpa, isso é hipócrita. É hipócrita. Porque você precisa ter esse tempo. Então, assim, o que eu tenho a dizer é, existem legislações hoje que garantem essa execuibilidade, garantem essa transparência, garantem essa lisura do processo. Só que a gente precisa parar com a hipocrisia e enxergar as coisas como elas são. Alho é alho, bugalho é bugalho. Então, eu entendo que vai muito ao encontro também da forma que eu enxergo a política. Acho que o maior problema da nossa sociedade hoje é a hipocrisia.
Porque muitas vezes eu aponto no outro, mas eu deixo de olhar para mim mesmo. Então, quando a gente consegue fazer uma autoanálise... E vice-versa. Né? E vice-versa. A gente consegue ser, como eu posso dizer, mais transparente, mais real com o objetivo. Eu converso todo dia com as minhas equipes. Esse também é outro sonho do melhor dos mundos, né? A transparência, tem o portal da transparência aí já há algum tempo, que também tem muita obscuridade nos portais da transparência. Só um parênteses importante. Eu acho que a maior obscuridade dos portais das transparências do governo de maneira geral é que a população não sabe ler. Quem sabe ler um balanço em diário oficial? Você pode estar lá, mas a população não sabe ler. Então, isso é pano para manga também. Dificultam, né? Dificultam também. Acho que a informação ela vem realmente de uma forma para você driblar, alcançar o eleitor, o público, que é quem paga de fato as contas, o salário através de impostos, as empresas também, mas a gente tem realmente muito a aprender em vários aspectos, acredito, não só da questão do pacifismo do brasileiro, que quando você fala da luta lá, né, da sua colega de terceiro setor lá de São Paulo, que o terceiro setor alcançou tantas frentes por causa da luta, e os papéis de cada um, né? O Estado se omite, as empresas também podem se omitir, então quem vai cruzar braços, quem não vai cruzar braços, quem vai pensar também no coletivo. O esporte também tem muito disso, né? As companhias teatrais, eu acho que todo mundo tem um ego, pode ter um ego inflamado. Todo mundo tem. E a vaidade, porém, quando você trabalha coletivamente, o jornalismo me ensinou muito isso. Eu estava ontem na viagem a Niterói, né, que a gente está gravando, mas fui cobrir lá o evento que o Grupo IMNE e o BEDA participaram, né, com um convênio com o Ministério da Saúde. Eu fui cobrir pela assessoria e também pelo J3 News. Então tem matérias que já foram publicadas, a gente está produzindo material, mas eu estava refletindo essa questão do coletivo, como que o jornalismo também me ensinou a pensar no resultado do trabalho, que não depende só de mim. Eu tenho o Pedro, que está comigo aqui nos bastidores, fazendo a edição e o corte, o Fabinho que fez a câmera, a Júlia que fez os vídeos, enfim. É um trabalho para oferecer um produto para o leitor, para o telespectador. E o esporte tem essa proposta também, eu acho que ajuda nessa educação, na formação desse cidadão, né, do coletivo. Terceiro setor também. O terceiro setor também. Na verdade, todos os campos da nossa vida pensam assim. E aí eu volto para falar contigo sobre a questão da hipocrisia. Hoje as pessoas fazem... Eu tenho meus posicionamentos políticos, eu sou um cara progressista, não teria como ser diferente, mas hoje eu vejo uma divisão, uma polarização muito entre direita e esquerda que para mim ela é pouco fundamentada no que a gente vive no Brasil. Ela é burra, né? Eu quis ser um pouco menos, mas ela é burra, ela é muito ignorante. Porque a gente tem pouca propriedade, virou mais ou menos Fla-Flu. Eu torço pro Flamengo, você pro Fluminense, então acaba a razoabilidade. Mas vamos pensar. O Botafogo e o Vasco ficam de fora, o Corinthians, o Palmeiras... E não importa. Nós temos poucas diferenças no sistema político no sentido de conquista de voto. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer, mas fato é que a estratégia da política, o fim da política é o voto. E nesse caso, eu já vi políticos de esquerda, já vi políticos de direita, de extrema direita, tendo o mesmo modus operandi, só mudando a cor, a forma, a abordagem. É verdade. Não estou discutindo intenções, interesses, bandeiras, plataformas. A direita tem uma plataforma, a esquerda tem outra e eu tenho as minhas. Ponto. Só que eu acho que isso também está muito relacionado ao que cada um deseja, como cada um se projeta. Ora, é inaceitável a gente ver discussões presidenciais, por exemplo, hoje, que não pautam projetos, pautam... E simplesmente discussões que são periféricas, que são de foro íntimo. A sociedade ela vai ser plural. Discussões sempre. Periféricas sem incluir a periferia, né? Perfeitamente. Porque o país é muito periférico. Periférico no sentido de agenda, né? De agenda, não depreciando a periferia. Mas aí que está. A pauta, eu acho, tanto da direita como da esquerda, do centro, de onde for, dos extremos, eu acho que numa democracia a gente precisa aprender a conviver com todas as correntes e ideias, né? Que eu acho muito pertinente, por mais que eu torço o nariz para A, B ou C, enfim. Mas eu acho que uma sociedade, ela evolui e desenvolve-se com ideias, então, e com oposições também, embasadas, fundamentadas, não tolas e burras, mas com a questão dessa agenda que não inclui o que
é o principal a ser incluído, a população, né? Sim. Os pobres, os que têm dificuldade de emprego, de trabalho, de moradia, de transporte, saúde, educação, que é a cartilha básica dos profissionais políticos, né? Sim. Mas na prática a gente vê esses esmurros, né? Esses esmurros em pontas de faca. E a violência também está aí. Quando você citou a violência mais cedo, dos garotos que poderiam estar livres, né, do envolvimento com drogas, ou com tráfico, ou com assaltos, né? O esporte deveria estar atuando, né, nessas frentes. Sim, né? a cultura também. A cultura, claro. A cultura também. Só um ponto, eu falei isso da minha experiência enquanto gestão do município, e conversava, nessa semana eu conversava com um ex-gestor, um ex-secretário do município, que não vem ao caso, de um outro governo, conversei bastante sobre ele, divagamos sobre sociedade, e pensa comigo, uma das coisas que me chamou a atenção quando a gente entrou em 2021, que eu fui chamado pelo prefeito Vladimir Garotinho para estar na equipe, eu identifiquei que nós tínhamos todos os dados sobre Guarulhos, da saúde, muitos dados sobre educação e sobre assistência. Se você pegar o orçamento geral da União, saúde, educação e assistência são responsáveis pela maior fatia do orçamento. Sim. Ou seja, tem orçamento, tem dado. Sim. Você tem a saúde, então ainda 50% do orçamento. Eu não achei nenhum dado sobre empregabilidade, sobre empreendedorismo, sobre geração de renda, sobre vocações laborais. Não achei nada. Economia criativa, nada que versasse sobre Guarulhos. Repito, eu não achei, não disse que não exista. E olha que eu procurei. Provoquei as instituições, IFE, UENF, UF. IFE e UENF de pronto reconheceram e se colocaram à disposição. E aí eu mando aqui um abraço para a Rosana, reitora, para o Jefferson, então reitor, que de pronto entenderam e toparam o desafio com a gente. Tivemos um pouco mais de dificuldade de diálogo com a UF, então eu vou evitar falar da UF nesse sentido. Nós temos na UF curso de economia, de administração pública, na UENF. Se essas instituições, e aí vamos pegar, a gente entende o poder público como passivo de crítica e na minha visão o que está representando o meu, o seu, então tem que ser criticado. Eu entendo que gestor público que não quer receber crítica ou ser fiscalizado, está errado. Não desce é uma ditadura. Play. Não quer brincar, não desce para o play. Eu acho que tem que ser cobrado. É aquela história, político não tem que ser idolatrado, tem que ser cobrado. Minha concepção. Mas as instituições que também são majoritariamente progressistas e têm, quer dizer, pelo menos por seu corpo, tem o papel de fazer essas denúncias, essas críticas, também não se predispôs a fazer esse trabalho. Sim. E ora, como que eu vou pensar uma política pública se eu não tenho dado? Então, onde eu quero chegar? Existe também um comodismo por parte da sociedade como um todo, pensando a tríplice hélice, a universidade, primeiro setor e segundo setor, a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro, mas a culpa é nossa. E eu entendo o terceiro setor como agente de interseção. A questão da culpa, assim, até pela formação religiosa, a culpa católica, a culpa judaica ou cristã, de modo geral, não gosto dessa palavra culpa. Eu prefiro, porque a culpa leva muita gente para o divã, para Freud, para psicanálise, e a gente não tem dinheiro ou tempo, às vezes, para fazer terapia. Mas responsabilidade, sim. Eu, às vezes, prefiro trocar a palavra culpa por responsabilidade. A gente está sempre transferindo as responsabilidades, né? Que é minha, que é tua, então não, por que o outro não fez e tal, e o propósito do coletivo vai ficando em segundo plano. Você me lembrou um episódio curioso, só contar rapidinho, uma vez em reunião com a equipe, a nossa equipe multidisciplinar, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, eu cheguei, e aí a gente estava com um projeto acontecendo, um monte de coisa rolando, muitos jovens atendendo, eu falei, parei todo mundo, chamei todo mundo na reunião, eu falei, gente, tá tudo errado. Aí todo mundo me olhou assim, eu falei, o que a gente está fazendo? Aí eu, não, estamos fazendo, eu falei, não, seu projeto acabar hoje. O que a gente deixou de legado? Aí todo mundo falou assim, a gente não está fazendo nada. Aí todo mundo me olhou e falei assim, não estou falando vocês, estou falando a gente, eu também, que eu sou o presidente, eu que estou direcionando vocês. Eu falei, vamos repensar, porque o terceiro setor precisa ter esse compromisso com a sustentabilidade. Eu não posso, é muito louvável pegar uma quadra e botar uma bola de basquete para rolar, mas eu preciso entender onde aquilo vai desembocar e qual é a estratégia disso. E aí eu acho que assim, eu digo muito para a minha equipe, e você perguntou mais cedo sobre valores dos atletas, a gente pede, ontem mesmo tivemos uma conversa com os atletas sobre isso. Vamos pensar o que eu posso fazer para a minha equipe ser melhor. O que eu posso fazer para a minha sociedade ser melhor. Eu costumo dizer, Alcinei, que água, maremoto, oceanos, destroem civilizações inteiras. Mas a água é hidrogênio, oxigênio. Nós temos isso aqui. Mas quando se condensa em volume, intensidade e densidade, se torna a maior força da natureza. Então, mesmo uma força invisível ao olho nu, sozinha, condensada, a gente tem... Utopicamente falando, mas eu acredito nisso. Muito bem.
de utopias precisamos todos, né? Então, eu acho que é louvável. Estamos caminhando para os minutos finais, tá? A hora passou. Bom papo. Temos uns 5 minutos, acredito aí. Queria saber como é que é seu nome completo? As pessoas te conhecem como LeBron desde quando? Eu virei LeBron, acho que em 2004. No mesmo ano que o LeBron James apareceu no basquete americano. Por que você foi associado ao LeBron? Cara, James? longa história. Isso não tem tempo. Longa história. Eu digo pra minha esposa que eu sou o LeBron da Shopee. E eu falo pra ela que cada um tem o LeBron que merece. Mas, de maneira geral, foi um apelido que eu ganhei. E meu nome é Vitor Hugo. Vitor Hugo. Eu ganhei da galera do basquete Vitor mesmo. Hugo de quê, Vitor? Ribeiro Almeida, neto de Jorge da Paz Almeida. Você é neto do Jorge. Jorge Chinês. Eu não sabia. Essa é uma boa revelação para mim. Ele foi meu supervisor de liceu, né? Levava bronca porque eu não ia com a meia preta, você mandava voltar. Né? Eu ouço essa história de muita gente. Da meia preta. Do uniforme, né? Mas da meia preta. Diga-se de passagem, foi o grande pilar da minha formação. Hoje, tudo que eu sou, tudo que eu devo muito à formação da minha família e dele. Que legal. E você é ligado ao samba também? Só pela captação de recursos. Eu não sou. Não se identifica com... Eu tenho 2 pés direitos para sambar. E a influência do teu avô nisso, como é que se deu em termos de lidar com comunidades? Meu avô foi um grande expoente do samba da cidade, né? Aliás, entre outras armas, eu vou falar exclusivamente do samba. Eu me recordo de uma história do meu avô trazendo, em plena ditadura militar, botando carnaval, não acontecia, com um contraventor presente, colocando todos os marginalizados para desfilar, inclusive. E meu avô fez um diálogo, foi um dos primeiros, inclusive, que eu tenho registro na história do município. Aí a galera da história pode depois me ajudar, Rafaela Machado, Larissa, a galera lá do Arquivo Público, a quem eu mando um abraço. Meu avô trouxe a Petrobras para financiar o carnaval. Ele conseguiu conversar, articular para que a Petrobras fizesse financiamento. E meu avô falava muito de livro de ouro. E eu vi meu avô no Atlético Associação, psicodélico. Eu cresci vendo meu avô fazer isso. E eu acho que eu também não acredito em acaso, como eu já disse algumas vezes. Eu acho que foi se construindo para que caminhasse nisso. E, inclusive, meu avô pôde presenciar o início da NBR. As primeiras reuniões foram nas casas da minha tia, na casa da minhas tias, perdão. E eu me recordo que meu avô ficava vendo aquilo, e ele falava assim: traz pastel para os meninos. Os meninos, tudo de normal de altura, traz pastel. Que legal saber dessa memória. Não tinha ideia que você era ligado ao Jorge Chinês, né? O meu supervisor de liceu. 3 minutos temos aqui. Vamos tentar ser bem objetivo nessas perguntas e respostas. Projetos a partir da NBR no Campeonato Carioca. Quantos vocês estão trabalhando? A ONG, ela envolve quantas pessoas? O que vocês pretendem para 2026? Então, a gente está num processo de nacionalização da instituição. Temos algumas parcerias em nível nacional, com algumas grandes instituições que eu não posso dar spoiler, mas a gente está presente hoje, consolidado em 10 cidades no estado do Rio, com orçamento já aprovado para mais 8 até o final do ano. Estamos em discussão para implementação em 4 cidades no Espírito Santo. Estamos em discussão também no Distrito Federal. A gente está consolidando alguns projetos na área de esporte e de cultura. De cara, eu já digo, agora em abril teremos o lançamento do Viva Mais Esporte e do Viva Mais Cultura. São programas de cultura junto ao Super Bom, ao Grupo Barcelos. Que a gente vai trazer aí muita cultura e esporte de forma gratuita para todo mundo, no Palácio da Cultura, no Jardim Benedito, aqui em Campos, mas em outras cidades também. Nós temos ainda o Movimento Arte, que é uma iniciativa via Lei Rouanet de arte e educação em Guarulhos e nas casinhas do Novo Jockey, financiada pelo Cicobi, através do Cicobi Fluminense, e pelo Partage de Campos. Temos ainda o Crossover, que é um projeto financiado pela Embaixada da França, que a gente vai retomar as atividades esse ano, dentre algumas outras atividades. Então, quem quiser saber mais, é só seguir a gente no Instagram. Sua ida à França foi por conta desse apoio aí que você citou? Sim, eu tive 2 vezes, em 2024 e no ano passado. E tem mais coisa que eu não posso dar spoiler agora, mas sim, eu tenho tido uma relação muito boa com o governo francês. Vocês trabalham, hein, rapaz? Vocês trabalham, hein? Um cadinho. Não tem nem roupa para decorar isso tudo que você falou aí, mas qual é o Instagram que vocês estão? @ONG, _NBR. É grande, repete. ONG, _NBR. São 6 letrinhas e um símbolo. Vamos tentar colocar aí crédito depois, se a gente conseguir, nessa edição. Última pergunta que eu faço aqui, não pode demorar. Qual é o artista, qual é a música que você mais gosta de ouvir?
Pergunta difícil. Perguntou para um libriano para eu decidir agora. Pergunta difícil. Tudo ou nada. Eu tenho, é uma balança ou outra. Eu tenho algumas. De pronto. Uma. Primeira que vem a mente. O que eles falam do jovem não é sério. O jovem no Brasil não é levado a sério. Da Negrali e do Chorão, Charlie Brown Jr. Então, Negrali e Chorão, Charlie Brown Jr. fazem a trilha de LeBron Victor. Como é que é o título da música? Não é sério. Não é sério. A NBR nasce de jovens e a gente luta por jovens, então é tudo sobre os jovens, né? O nosso país é sobre os jovens. Que está envelhecendo, né? E precisa também repensar também. Está ficando mais experiente. Tá ficando... Não está envelhecendo, está só ficando mais experiente. Precisa ficar mais experiente e mais sábio também, acredito eu. LeBron Victor, eu quero te agradecer muito a sua vinda aqui, desejar muita sorte e sucesso para o NBR, para os seus colegas, colaboradores. E quando os campeonatos, os jogos estiverem acontecendo, você divulga aqui com a gente para a gente destacar durante a semana a programação, tá bem? Com certeza. Muito obrigado, sucesso. Obrigado a vocês, obrigado a J3 News e ao J3 Cast pelo convite. Pessoal, compartilhe essa entrevista. Até a próxima. Tchau.